Fala aí, meus queridos, tudo beleza? Vamos então de oitavo exercício Enem 2019. Exercício classicão, aparece em todos os vestibulares praticamente, que é um exercício sobre equilíbrio. Vamos dar uma olhada, ó. Ele fala o seguinte, que slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Então ele diz aí, ó, sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou ele colocou aí, né, 10 metros vezes segundo a menos 2, é a mesma coisa, e ele informa o cosseno do ângulo 10 graus e o seno de 10 graus também, e pede qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta. Então reparem, meus queridos, vamos colocar as forças que tem aí, a gente sabe que ele está em equilíbrio, então a resultante das forças todas tem que ser igual a zero, essa é uma informação importante, e vamos ver quem ele quer, qual é a pergunta do problema. Então dá uma olhada aí, vamos colocar nesse esqueminha aqui, ó, a força peso, ela é responsável por gerar essas forças de tração na corda, então tá aqui a força peso do rapaz, de 80 kg, então esse peso vai ser de 80 newtons, e aqui ó, a força de tração do lado esquerdo aí, essa força que ele quer, o módulo dela. E ele quer também essa força que é igual, porque ele está bem no meio da corda. Então a situação está bem simétrica. Beleza? Só que a gente sabe que forças de tração em cordas ou cabos, elas são sempre iguais ao longo da corda, dos elementos dessa corda. Então ela vai aparecer aqui também. Só que, claro, esse vetor aqui, ele, se eu for colocar em termos vetoriais, tem que ser o negativo daquele t, porque eles têm sentidos opostos. Mas o módulo é igual, então se a gente calcular o módulo desse vetor aí, a gente resolve o problema, porque essa é justamente a pergunta do problema. Então, estão aparecendo aí essas forças de tração em função do ponto onde o rapaz está. E, claro, a pergunta do problema é o módulo dessa força de tração. Então, se a gente descobrir o módulo dessa força, a gente responde o problema sobre a força que a fita faz na árvore. Legal? Bacana, né? Olha só, vamos colocar aqui um diagrama de corpo livre, que é um plano cartesiano, XY, repare, e no centro dele a gente vai colocar o rapaz. Então, como se a gente colocasse o rapaz aí bem na origem desse plano, e a partir dessa origem a gente vai colocar todas as forças que estão atuando no sistema. Então vamos ver, ó. Primeira força força peso, perdão, o módulo dela é mg, a gente sabe disso, massa vezes aceleração da gravidade. Então essa força que está puxando essa estrutura para baixo, que é o peso dele. Bom, as forças de tração, repara, eu já vou colocar o módulo delas. Então a gente tem essas duas forças que são simétricas, elas têm o mesmo módulo. Aqui a gente tem o módulo de T e o módulo de T. Então, se a gente descobrir esse módulo, ou seja, a intensidade dessa força que apareceu, dessas duas forças, a gente responde o problema. Então, a gente tem que decompor essa força. E para a gente decompor essa força, a gente precisa conhecer o ângulo que ela faz ou com a horizontal ou com a vertical. No problema, ele informa esse ângulo, mas ele diz que forma um ângulo de 10 graus com a horizontal. Olha aqui, ó. Então, essa informação é importante. Então, esses 10 graus aqui, eles vão aparecer justamente aqui, ó. Beleza? Então, aqui é o θ. E aqui vai ser o θ. Bom, qual outra informação importante que a gente sabe? Que ele está em equilíbrio, ele está parado. Então, a resultante de todas as forças tem que ser igual a zero. Então, se nós decompusermos essas forças de tração no eixo x para as duas, olha, e no eixo y, estou fazendo esse procedimento aqui, ó. Então a gente vai investigar o seguinte, ó. Vamos ver as componentes x da força de tração. Repara só, eu vou colocar aqui em azul.
Essa aqui é a componente x. E essa é a componente x dessas duas forças. Quais são os valores delas? Bom, essa aqui vai ser t cosseno θ. E aqui vai ser t cosseno θ. Só que ele não tem movimento em x, inclusive. Então essas forças aqui elas estão sendo canceladas, percebe? Elas são iguais, ela tem os módulos iguais. Como ele quer relacionar a tração, ele quer isso aqui, então a gente precisa ter uma equação. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos decompor agora no eixo y, aquela força de tração, e repare só que interessante, ela vai ter uma componente aí dessa tração do lado esquerdo para cá, e a do lado direito vai ser igual, ó, vai ter o mesmo tamanho. Só que essas componentes aí, elas valem quanto? Elas valem t, olha aqui, essa aqui é t seno θ, essa aqui também é t seno θ. Então a gente tem duas forças para cima e uma para baixo. Mas a gente sabe que está parado, então a soma dessas duas aqui, ó, tem que ser igual a essa força para baixo. Então, no equilíbrio, a gente sabe que a força resultante do sistema é igual a zero. Então, se a gente somar aquelas duas, a soma delas tem que ser igual a de baixo. É simples assim. Então, a gente vai fazer isso, ó. Vamos dizer o seguinte, a gente tem t seno θ mais t seno θ, ou seja, as forças para cima são 2t seno θ, igual a força para baixo, que é a força peso do rapaz. A gente precisa resolver o problema para quem? Resolver o problema aqui, ó, para t. Então a gente isola esse t, dá para você isolar antes de colocar números, eu acho que é um método bom. Então se a gente isolar o t, a gente vai ter, ó, m vezes g dividido por 2 seno θ. E aqui a gente já entrega o resultado, ó, é só fazer essa conta. Opa! Quem é a massa do rapaz? Bom, a massa do rapaz, 80 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes o seno de θ. Ele deu ali, ó, 0,17, né? 0,17. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar num resultado aqui aproximadamente de 2.400 newtons, ou seja, 2.400 newtons corresponde aqui a 2,4 vezes 10 a terceira. Aproximadamente esse valor aqui, tá? 2.400 newton ou 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Essa é a resposta do problema. Bacana, né? É um problema bem classicão, ele está sempre aparecendo aí nos vestibulares. E equilíbrio de forças, decomposição de forças, e com isso a gente resolve esse problema bacana. Fique esperto com ele. Eu deixo aqui um abraço a vocês e até já.